Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Tema de mensagem: eternidade, a dimensão espiritual. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao Deus que fez o céu e a terra. Vamos ler hoje a Bíblia aqui em João, capítulo 10, do versículo 11 ao 21, com o seguinte tema de mensagem que nós vamos ministrar nessa tarde: eternidade, a dimensão espiritual. Mas vamos lá então, e diz assim a palavra do Senhor, do versículo 11 em diante, em João, que diz assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, e de quem não são as ovelhas, vindo o lobo, as deixa e foge logo, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai me conhece, e a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar, e estarão ouvindo a minha voz. E havendo um rebanho e um pastor, por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-las. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, haver dissensão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônios, e esta está fora de si, porque o ouvis? E dizei outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir olhos aos cegos? Versículo 35, para finalizar o fechamento do que eu vou dizer. A Escritura não pode ser anulada. Aleluia, glórias a Deus. O que Deus tem para esta tarde, para todos nós, no ano de 19/5/2005, nesta hora, entenda muito bem: eternidade, a dimensão espiritual, é uma das maiores realidades de todos os tempos, épocas e lugares e anos que foram assim marcados, e alguns que marcaram época. Deus, de diversas maneiras, o nosso Deus que fez o céu e a terra, Ele tem trabalhado de diversos jeitos para que o homem venha se chegar a Ele, para que o homem venha se arrepender e venha entender que a salvação da sua alma é muito importante. Nós temos uma alma dentro de nós que não pertence a nós, mas pertence a Deus. A nossa vida tem que ser direcionada pelo Criador, o Senhor Deus que fez o céu e a terra. Muitos conhecem e sabem muito bem. Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer por nós, morreu, ressuscitou, e está lá no céu, na eternidade, a dimensão espiritual, aonde homens e mulheres só vão para lá se estiverem na direita com Deus. Aleluia, glória
glórias a Deus. Esta dimensão espiritual é este lugar aonde o homem natural comum nunca vai chegar lá, mas só se ele receber a efusão do Espírito em sua vida, se ele receber a transformação e entender e discernir tudo, que as coisas de Deus se discernem espiritualmente, porque nós vamos para o céu. Aleluia, glória a Deus. Eu não conheço você, não sei quem tu és, e não sei o teu grau de escolaridade, e nem qual é a tua intenção, mas eu só sei de uma coisa: desperta-se para a evangelização da última hora, desperta-se para pregar o evangelho, desperta-se para anunciar, desperta-se para ser diferente. Bota uma caixa aí na tua casa mesmo, começa a pregar no teu comércio, no teu lar, mas evangelize, ganhe uma alma para Deus, e o céu vai ficar feliz. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro alguns meses atrás, passando em diversos lugares, pregando em diversos lugares. Eu entendo muito bem que é a obra do Senhor, é a obra que Deus tem na vida de cada um. Mas quantos têm sido parados por causa de alguns mercenários que não vão mais e impede quem quer ir? Mas nesta tarde, Deus vos chamou para evangelizar na última hora. Aleluia, glórias a Deus. Muitas coisas têm acontecido sobre a face da terra, e quem morreu por nós foi Jesus Cristo. O homem não morreu por ninguém, mas foi Jesus Cristo que morreu por nós, para nos dar a vida e para que nós venhamos a pregar o Evangelho. E ele mesmo testificou: a Escritura não pode ser anulada, ela tem que ser pregada, anunciada, dando testemunho, buscando de todo o coração, e o poder de Deus se manifestará. Mas entenda muito bem, tantas coisas têm acontecido, que até aqueles que querem vir não podem vir, devido a muitos escândalos. Mas entende, a salvação é individual. A salvação é individual. Nós temos que lutar contra toda obra do mal. Entenda, lá no céu não vai ter isso. Lá no céu não vai ter esse negócio, porque a eternidade, a dimensão espiritual, todos só vão para lá se tiver na direita com Deus, porque vai haver a divisão do direitinho e esquerdinha, e só vai para o céu quem tiver à direita com Deus. Aleluia, glórias a Deus. O que tu tem feito para o Senhor? Tu tem granjeado muitas coisas, não tem granjeado nada, mas ganhe uma alma. A Bíblia diz que aquele que ganha uma alma, sábio é. Sabe como você vai ganhar uma alma? Você vai ganhar dando testemunho, você vai ganhar evangelizando, você vai ganhar sendo diferente do mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Mas ao Deus desse século, que anda cegando o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça e nem veja a glória de Deus. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O nome dele se chama Satanás. Ele não tem misericórdia de ninguém. E neste tempo presente agora, irmão, as pessoas estão tão frouxos que deixam de lutar contra o inimigo e começam a lutar contra o próprio homem. Se tu foi chamado para ganhar alma, ganhe alma, mas não destrua o povo de Deus. Porque a ministração do Evangelho é fiel e verdadeira, como diz e como está escrito, e não pode ser anulado o que está escrito e o que Deus deixou para todos nós, porque a sua palavra foi inspirada por homens santos, que assim perseveraram até o fim, deram a sua vida, foram presos, foram queimados em arena, foram cortados o seu pescoço, morreram de morte horrenda, mas não negaram o seu Senhor. Eles perseveraram até o fim, porque eles sabiam que tinha uma pátria melhor e maior, que é o céu de glória, é a eternidade, a dimensão espiritual, viver eternamente do lado de Deus. E muitos já têm sonhado em viver para esta vida. Muitos já têm sonhado em viver para esta vida e viraram gladiadores, lutando um contra os outros. A palavra que tu conhece e o conhecimento que tu tem é para lutar contra Satanás, é para arrancar as almas que estão na mão dele, é para apacentar o povo de Deus, é para cuidar daquele que foi dado na tua mão. Não jogue a tua responsabilidade nas costas de ninguém, porque o que Deus colocou para você fazer é para você fazer, apacentar o povo para que possa
Aleluia, glórias a Deus. Deus, nesta hora final, vai levantar crianças, vai levantar jovens, vai levantar anciões, vai levantar todos aqueles para assim fazer a obra do Senhor. Neste momento final, até as crianças vão começar a governar, porque está escrito nos livros dos mantos sagrados que as crianças nos últimos tempos vão começar a governar. Se o grande se corrompe, Deus vai levantar você para fazer a obra. É você! Levante e ande, que Deus é contigo! O que eu falei aqui ano passado, eu vou tornar a repetir hoje também, sem ter medo de errar. Abra um ponto de pregação na tua casa mesmo, abre um ponto de pregação no teu lar, abre um ponto de pregação no teu comércio, e em tudo quanto é lugar, comece a anunciar o nome do Senhor. Em Joel está escrito assim dizendo: tocai a trombeta em Sião, para que os moradores da terra todos se perturbem. Não tem interesse, não se preocupe, comece a ministrar, o céu vai se abrir, e Satanás vai ter que se mudar para o inferno, porque no teu bairro, no teu lugar, vai se transformar a morada de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Quem não é contra nós é por nós, e muitos estão enquadrados nisso. Sabe por causa de quê? Porque agora só vai a minha igreja, é a minha igreja que vai para o céu. As outras vão tudo para o inferno agora, no pensamento de muitos aí, que dizem: aqui tem os melhores doutores, aqui tem os melhores pregadores, aqui tem os melhores. E se eles são os melhores, por que eles não vão para a rua? Por que eles não vão evangelizar? Se eles são os melhores, por que eles não deixam de ser reis e voltam a ser sacerdote? Porque sacerdote prega, evangeliza, busca alma e faz a diferença para Deus. Aleluia, cadê eles que deviam estar nas praças e não estão? Cadê eles que deviam estar nas vielas e não estão? Cadê eles que deviam estar nos presídios, nos hospitais e não estão? Não são sacerdotes, são reis. A Bíblia diz que Deus falou para Melquisedeque dizendo assim: Melquisedeque, você é rei, mas abençoa Abraão porque tu foi constituído sacerdote. E Melquisedeque, nada bobo, é verdade. Eu sou rei, mas eu sou sacerdote. E o sacerdote foi chamado para evangelizar mesmo, para abençoar, para fazer a diferença e ganhar almas para o Senhor. Mas no tempo presente e neste presente século, muitos têm ficado como rei e têm se esquecido do seu papel de sacerdócio perante o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Não fazem e querem parar quem está fazendo. Já viu isso? Por isso que a evangelização do Brasil está desse jeito. Porque neste momento final Deus tem despertado a muitos. E muitos têm se frustrado, sabe por causa de quê? Porque eles dizem: não, espera mais um pouquinho, não precisa disso. E nem tudo é o que está escrito. Aonde foi que eles viram isso? Mas entenda, a palavra do Senhor não pode ser anulada. Ele é fiel e verdadeira. E o que está escrito vai haver cumprimento. O Senhor já vem aí para buscar o seu povo. Aleluia, glórias a Deus. Você é sacerdote ou você é rei? Você é sacerdote ou você é rei? Porque na eternidade a dimensão espiritual só vai para lá quem cumpriu o seu cargo de sacerdócio perante o Senhor. Não ficou só comandando, não ficou lá de cima que nem rei, faz isso e aquilo outro, botou as mangas, fez como fez Davi. Davi entrou na frente de batalha e enfrentava o inimigo, e o inimigo tinha que correr em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo falou acerca disso. Mas essa dimensão espiritual é uma dimensão que o homem natural, com a mente comum e leviana, nunca vai chegar lá. E tem alguns que quando vê um ou outro se levantando, um ou outro ministrando, ainda dizem assim: é muito novo, está começando agora, não vai chegar lá. E quem falou que não vai chegar lá? Porque é Deus quem capacita, é Deus quem envia, quem prepara e quem supre. E quem diz: envia-me a mim, e envio-me a mim, o Senhor envia para fazer a sua obra. Por isso nessa tarde eu te digo: levanta-se mesmo para fazer a obra do Senhor. Levanta-se mesmo, não fique parado. Mas falaram que eu não posso, eu não tenho capacidade. Deus falou isso para você? Não, mas Ele disse que foi Deus. Entenda, há pessoas que dizem que Deus está falando e Deus não está falando nada. Porque a missão que Deus colocou na vida de cada um é o ID. O ID é uma ordenança. ID pregar o evangelho a toda criatura.
Aleluia, glórias a Deus. Quando eu me lembro de 8 anos atrás, quando eu me converti, eu olho para esse presente século de agora, eu entendo que alguma coisa está acontecendo, mas a Bíblia me dá a resposta para isso. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriaria, e é últimos tempos mesmo. Muitos têm se esfriado porque a palavra de Deus está saindo do nosso meio verdadeiramente. O que eu falei eu vou tornar a repetir, mas sem te dar medo a você. Entenda muito bem, não tenho nada contra cântico e nem contra cantarola. Eu gosto de cantar ao Senhor e louvar a Ele. Eu me expresso muito bem, não com aquela voz bem afinada igual muitos, mas entenda, estão trocando as coisas, estão trocando os valores, e agora só querem saber de cantar, não querem mais saber de pregar, não querem mais saber de ministrar e nem de ensinar. E quando isso começa a acontecer, a Bíblia diz que o povo errou e se corrompeu por falta de conhecimento. Aleluia, cante, adore ao Senhor mesmo, pregue, mas faça a diferença, faça os dois andar juntos, a palavra e o louvor, porque poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo. A palavra de Deus é que liberta, restaura o homem, mostra o endereço para os céus. Mas Jesus já dizia acerca disso. Jesus já dizia que muitos iam se levantar, iam tentar anular a palavra de Deus, iam tentar falar que nem tudo é o que está escrito. Mas aqui no versículo 35 de João capítulo 10 nos dá uma base muito profunda, tremenda e profética, que nos diz assim: a escritura não pode ser anulada. Ainda que muitos venham a anular a escritura, ainda que muitos venham a dizer não, agora é época da graça, mas não se engrace muito, porque muitos que tentaram se engraçar para cima do Senhor, o Senhor o matou na hora. Herodes, já na época da graça, começou a se engraçar muito, Deus o matou, desceu o anjo do céu e tirou a sua vida. Ananias e Safira, pensando que podia se engraçar por lá de Deus, também foram fulminados na hora. E os filhos de Seva, achando que podia expulsar Satanás de qualquer maneira, 7 contra 1 é covardia. Mas lá no Atos dos Apóstolos nos diz assim, que eles foram tentar expulsar, e o cão falou: eu conheço a Paulo, conheço Jesus Cristo, e vós quem sois? Seja conhecido no inferno, na terra e também no céu, para fazer a obra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. É batalha espiritual, e nesta batalha, para poder ir para a eternidade e viver na dimensão espiritual do lado de Deus, você tem que perseverar até o fim, você tem que ser diferente, você tem que meditar na palavra, você tem que buscar se está escrito, para saber o que se dizem por aí, se relata na palavra do Senhor. A Bíblia diz do profeta novo e profeta velho. Tem muitos que já ficaram velhos até demais, não querem pregar, não querem dizer, mas os profetas novos, o Senhor vai levantar para fazer a obra. Se os profetas não quiserem, a jumenta fala. Se a jumenta não quiser, o peixinho vai falar. Se o peixinho não quiser, os urubu vai virar garçom e vai vir pregar também. Se ele não quiser, as pedras clamarão. Se as pedras não quiser, o mar vai bramar para falar. Se o mar não quiser, o vento vai. Se o vento não quiser, o sol vai. E se o sol não quiser, o próprio Deus vai vir para completar a sua obra. Aleluia, glórias a Deus. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo tantas coisas que os homens perseveraram e fizeram. Eles não estavam nem aí para quem dizia isso ou aquilo outro, para quem jogava letrinha. Eles só estavam olhando para o céu, porque no céu Deus não joga letrinha para ninguém. Ele vai com a sua palavra e diz: levante e anda, porque a jornada é muito longe. Eu tenho uma obra muito grande na tua vida. Você é chamado sim, mas pode vir e se lança, porque aquele que vai até o fim, eu vou completar a obra e eu vou levar as nações. Aleluia, glória a Deus. Deus tem nos chamado para uma grande responsabilidade, para arrancar as almas da mão de Satanás. O teu inimigo não é o homem, mas é Satanás que está no homem. E quando a palavra de Deus vem, ela vem para desmascarar Satanás que está no homem, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, e não tem misericórdia de ninguém. Entenda muito bem, leia a Bíblia Sagrada, busque na palavra do Senhor, e você vai ver que Deus vai fazer a diferença. Você vai ver que está escrito na palavra dele, e você vai ver que as coisas são muito mais
ensinar, porque está escrito, a palavra do Senhor não pode ser anulada, e quem tentar anular a palavra de Deus vai ser destruído pelo Criador. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro semana passada, eu conversando com algumas pessoas, e eles ali falavam assim: não, irmão, agora nem tudo é mais assim desse jeito. Agora nós temos que maneirar, nós temos que ser mais devagar, nós temos que ser um pouquinho mais parados, temos que nos adequar ao sistema, temos que nos adequar aos que estão passando para nós, porque senão a gente nem consagrado não vai ser, porque se a gente não entrar no esquema deles, eles não vão consagrar a gente. E é assim agora, eu falei, agora tem que entrar no sistema, porque senão a gente não vamos chegar lá, e não é mais Deus que separa não, a Bíblia diz que o Espírito Santo falou assim: separai para mim Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que Deus olhou a Pedro, vai ter uma obra muito grande na vida dele, deixa ele aí que ele é separado, ele não vai entrar no sistema dos homens, mas ele vai entrar na vontade de Deus, para fazer a obra do Criador. Interessante que a gente observa, a pessoa não é de acordo com o sistema, mas vive com o sistema, e não dá para entender nada. Se tu não está concordando com aquela situação, o que tu está fazendo ainda lá? Entenda que a palavra do Senhor nos chamou para que nós venhamos a fazer a diferença. Quer dizer, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus Cristo nos chama para evangelizar, para pregar, para ser diferente, e aonde a gente nem imagina que vai. E é interessante que quando você vai guiado pelo Espírito, você vai a determinados lugares que, se você não se segurar como pentecostal, você fica até perdido. Eu sei que eu preguei numa dessas igrejas aí onde eu fui, os irmãos davam tanto glória a Deus, aleluia, que eu falei: meu Deus, que negócio diferente é esse? Eu não tinha visto isso aqui ainda não, mas era tanto glória, aleluia, irmão, que eu tinha que parar a mensagem e acompanhar junto com eles, porque se era um pregador gelado, mais gelado que o frigorífico lá de casa, fica perdido e manda todo mundo calar. Mas a dimensão espiritual estava tão grande naquele lugar, eles sabiam e sabem que a eternidade, a dimensão espiritual, eles vão para lá e já estão começando aqui na glória, exaltando e bendizendo ao Senhor. Mas conforme o relato daquele ancião que eu estava vos falando, me coloquei no início da programação, entenda muito bem, a preocupação dele é que ainda há muitas almas para ganhar. A preocupação dele é que ainda há tantos campos para assim ir lá e fazer a obra do Senhor e fazer a diferença. E entenda, se no teu bairro, se na tua comunidade, tu ainda não conseguiu ganhar todos ainda que estão ali, para que se preocupar e se levantar contra quem está fazendo a obra? Para que se preocupar com a igreja B que está ali se levantando? E para que ficar dizendo que a sua igreja é melhor? Não existe igreja melhor. Existe igreja mal administrada, por isso que o povo vai mal, porque quando a igreja vai bem administrada, o povo vai bem, a glória do Senhor se manifesta e o poder de Deus está ali. Aleluia, glórias a Deus. Jesus Cristo é o bom pastor. Foi Ele que morreu por nós, ressuscitou, nos libertou deste mundo de densas trevas, tirou lá da mão de Satanás e colocou em sua casa para fazer a obra. Agora eu digo para você uma coisa, a dimensão espiritual, essa eternidade é para onde nós vamos, para a eternidade, viver na dimensão espiritual, ela já está entre nós. Jesus Cristo falou que o reino de Deus está entre nós e poucas pessoas entram neste reino, sabe por causa de quê? Por causa que a sua visão é materialista, a sua visão é material, a sua visão é de acordo com o que o homem fala, não do que Deus fala, porque quando você vai de acordo com o que Deus fala para você, você vê a dimensão espiritual, você vê coisas grandes e firmes que você não conhece e sabe que o Criador vai te levar a lugares que você nem imagina. As almas virão, compreenderão, porque você vai pregar a palavra de Deus, não vai encher linguiça, vai pregar a palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz, e o apóstolo Paulo falou, dizendo assim: como eles ouvirão, se não há quem pregue? Como eles se converterão, se não há quem queira ir e ser enviado?
nesses momentos de agora, tenho visto, tenho observado dos meus olhos. Não preciso fofoqueiro vir me falar nada. Mas eu tenho visto muitas coisas acontecer, principalmente dentro da casa do Senhor. Eu vejo as coisas que eu fico olhando que é um absurdo. Que há mais de 8 anos atrás a gente não via isso acontecer. Mas sabe o que é isso? É a frieza espiritual. Onde muitos têm se decaído e têm vivido materialmente. E até em alguns lugares agora, para tu ser consagrado, é de acordo com o dízimo. Se tu dá um dízimo bom, você vai ter um cargo bom. Se tu dá um dízimo mal, com certeza você não vai passar daquilo ali que você está. Mas entenda uma coisa, quando o Senhor chama e quando Deus separa, não tem dízimo de ninguém certo não. O Senhor prepara, limpa os pecados, bota na sua, pode ser analfabeto, não tem curso, seminário, não tem nada, mas só o desejo da alma e o coração ardendo de ver a obra do Senhor concluída, Deus envia e faz a obra. Mas sabe o que está acontecendo? É muito rei no nosso meio. Está cheio de reis. Os sacerdotes ficaram para trás agora, viraram reis. E se esqueceram que a prioridade vem deles. Eles que são chamados para ministrar, eles que são chamados para pregar. Mas quando eles não querem, Deus levanta jovem, levanta criança, levanta jumenta, levanta tudo aquilo aos quais que tem propósito e desejo sincero no coração de ganhar almas para o Senhor, fazer a diferença e fazer a obra de Deus, porque é o mais importante na vida de todos aqueles. Aleluia, glórias a Deus. Agora, pregar a mensagem da palavra de Deus tem que ter dedicação. Tem que ser corajoso, tem que ter entusiasmo e tem que manejar bem a palavra da verdade. E tem que ser guiado pelo Espírito. Porque se você não for guiado pelo Espírito, o homem vai te manipular. Os reis vão te dominar e o Senhor da glória vai ficar triste, porque Ele tinha coisas grandes e firmes que você não conhece e Ele queria te mostrar. Entendendo muito bem o que eu estou falando. E eu sei que não são todos que são reis, mas tem aqueles que ainda ardem no coração em ser sacerdote. Tem aqueles que ainda ardem no coração em fazer a diferença. Tem aquele que diz, vamos, eu vou na frente, vem atrás de mim que eu vou dar exemplo. Eu vou evangelizar, eu vou pregar e você vai ver o que o Senhor me ensinou, eu vou te mostrar. Tem aqueles que ainda são corajosos para pregar o evangelho da verdade. Tem aqueles que ainda vieram para fazer a diferença e ainda estão em nosso meio. Ainda que alguns reis se levantem, mas eles ainda têm o seu sacerdócio na mão. E eles sabem que foram chamados pelo Senhor para evangelizar, para fazer a diferença, para ganhar almas e para ver a casa do Senhor bem cheia. Por isso eu vos digo, se você encontrar algum rei, faça que nem João Batista. Rei! Você não é só rei, é sacerdote. Isso aí que está contigo não é tua. É do teu irmão, rei! Larga isso aí e volta a ser sacerdote de novo! Aleluia, glórias a Deus, eternidade. A dimensão espiritual. É uma dimensão que aos olhos dos homens comuns não vão ver. E não vão compreender. Você consegue ver um demônio agora na tua frente? Você não vê. Você consegue ver o anjo do Senhor na tua frente? Não vai ver. Mas pelos olhos espirituais você consegue ver. Porque é uma dimensão que está em nosso meio. E para entrar nessa dimensão e para ir para o céu, primeiramente tem que queimar a carne. Porque na carne e no osso não vai chegar lá. E após andar pelo Espírito, o Senhor te revela lá as coisas ocultas dos céus. São coisas ocultas que aos olhos dos homens naturais nunca compreenderão. Jesus Cristo falou dizendo, muitos reis, profetas e sacerdotes queriam ver, ouvir o que vocês vê e ouvem. Mas muitos já têm ficado cegos espiritualmente. Muitos já têm vivido mais para esta vida. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, não conformeis, vigiai, examine-se, porque o lado espiritual, o teu rei já vem aí, e ele vai vir buscar um povo seu, santo, lavado e remido, no sangue do Cordeiro. Aleluia, glórias a Deus.
porque a Escritura não pode ser anulada. Muitos profetas, eles perseveraram pregando a palavra de Deus. Eles ali anunciavam e testificavam do Senhor. Eles bendiziam. Se você for ler a Bíblia, você vai ver qual foi a intenção deles. A intenção deles era divertir o povo, era anunciar, porque o grande dia do Senhor estava perto de vir, que a nossa vida, nesta vida é passageira. Eles anunciaram, deixaram escrito, prescrito, o que está na palavra do Senhor. Muitos já tentaram destruir a palavra de Deus, alguns tentaram tirar até versículo, mas não adiantou, porque aquilo que está na palavra do Senhor tem que ficar, e está escrito, e quem tentar tirar, vai ver o peso da mão de Deus. Deus está lá nos céus. Deus está lá nos céus, na eternidade, na sua dimensão espiritual, sentado lá no seu trono de glória. Ao seu lado direito está Jesus Cristo. Como você sabe disso? Vai ler a Bíblia que você vai ver que após Estevão ser apedrejado, ele viu os céus abertos. E Jesus Cristo ao lado direito de Deus Pai. E ele viu e disse: Senhor, não imputa esse pecado sobre esses homens, porque ele não sabe o que fazem. E após ser muito apedrejado, caiu e faleceu naquela hora, depois de ver o céu aberto. Lá no céu aberto, na eternidade, na dimensão espiritual, aonde o homem natural não poderá chegar, mais o espiritual. Lá estão os anjos do Senhor, está o arcanjo Miguel, está Gabriel, está os serafim, está todos aqueles anjos que pelejam em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Meu Deus do céu, graças a Deus por esses anjos, porque se não fosse eles, muitos já teriam sido tragos por Satanás. A Bíblia é fiel e verdadeira. No Novo Testamento, quer dizer, no Antigo Testamento diz assim, lá em Gênesis, dizendo assim: Satanás, da semente da mulher, nascerá um que esmagará a tua cabeça. E ele disse mais além, dizendo assim, que é para nós vigiar e orar. Porque ele disse para a serpente assim, dizendo para Satanás: tu rasterás e comerás pó. Tu rasterás e comerá pó. Você lendo lá em Gênesis, no Antigo Testamento, aí você vai dar uma andadinha mais à frente, e você vai ver que um dos profetas falaram que do pó nós viemos, e ao pó nós vamos retornar. O que eu quero dizer para você nessa tarde? Que nesta batalha espiritual e nesta luta onde do bem contra o mal, se tu não vigiar, se eu não vigiar, Satanás vai tragar a todos nós. Ele vai rastejar e vai comer pó. E quem desce ao pó da terra? Eu, você. Mas aqueles que estão na mão de Deus, nem o fio de nossa cabeça o inimigo não pode encostar. Porque a Bíblia diz que todo fio da nossa cabeça está contado por Deus. E o anjo guardião que está do nosso lado está guerreando por todos nós. Aleluia, glórias a Deus. Porque a Bíblia diz, irmão, sabe o que a Bíblia diz? Vigiai e orai, porque o vosso inimigo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ao vosso derredor. Olha o que diz a Bíblia do Senhor. Ela é fiel e verdadeira e real. Ao nosso redor, derredor. Mas em Salmo 34, versículo 7 diz assim, que o anjo do Senhor está ao vosso redor, guardando todos aqueles que temem a Deus. Ainda que o teu inimigo espiritual esteja ao teu derredor, ao nosso redor está o anjo do Senhor para nos guardar e guardar todos aqueles que hão de herdar a salvação. Aleluia, glórias a Deus, eternidade, a dimensão espiritual. A Bíblia é sagrada. Para se entender ela, você tem que observar ela e ler ela, os capítulos todos. Você não pode ser marionete, e nem Maria vai com as outras.
E nem aqueles bonequinhos que a pessoa faz assim para poder controlar e movimentar. Você tem que ler a Bíblia para saber o que se está escrito, se aquele sacerdote ou aquela pessoa, ou até eu, está de acordo com aquilo que está escrito. Você tem que saber se o que nós estamos passando aqui para você está escrito. Vou falar no linguajar aqui e agora. Você tem que saber se o que eu estou falando está escrito na palavra de Deus. Você tem que ler lá, você tem que buscar, você tem que examinar, porque a Bíblia diz assim, ó, examinais a Escritura, porque cuidai de ter vida nela. Porque muitos mercenários já têm se levantado pelo mundo. Se já no tempo de Jesus e antes de Jesus vir à terra já havia mercenário, imagine neste tempo de agora, quantos têm se levantado e só tem comida lã da ovelha, mas não tem querido apacentar o povo de Deus. No dia grande do Senhor, estes tais vão estar lá e vão prestar conta com o Criador. Só está de olho no teu dízimo, só está de olho na tua oferta, só está de olho no que você tem a oferecer. Entenda muito bem, ainda que você seja pobre, não tenha nem um centavo, mas para Deus você vale muita coisa. Ainda que para os homens você não vala nada, mas para você Deus tem um valor muito grande em você, por isso Ele conta contigo. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Uma certa pessoa chegou até mim e falou, esses dias mesmo, chegou para mim e falou assim, irmão, ora por mim, porque eu já senti, o meu sacerdote falou que eu não vou poder tomar a Santa Ceia, eu não vou porque eu não estou participando dos cultos. Só que eu não estou indo, não é porque eu não quero ir, é porque eu estou cuidando do meu esposo que está doente. E como eu tenho que ficar aqui, eu não tenho condição, eu sou pobre, e eu não tenho como estar na igreja, que eu não posso largar ele aqui. Aí eu entendi. Quando ela tocou no detalhe pobre, aí eu entendi o bocado de quê. Porque se ela tivesse um dízimo que era maior do que a igreja, se ela tivesse riqueza, meu Deus do céu, a Santa Ceia ia na casa dela, ela ia ser buscada, sabe como? Ela e o marido, todos eles iam ser cuidados, porque hoje em dia agora está assim, o homem só vale aquilo que tem, mas para Deus não. Você pode ter riqueza ou pode não ter, para Deus o tratamento é igual, o que importa é ser salvo. Aleluia, glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso bom pastor. É Ele que morre por nós, é Ele que cuida de nós e vai nos levar para o céu. Sabe o que eu disse para ela? Eu falei assim, minha senhora e minha anciã, com todo respeito, que já é uma anciã de idade ela. Já é uma anciã de idade. Eu falei, olha, não esquente não. Não esquente para isso e nem perca a tua salvação. E nem fique triste, porque é últimos tempos, é últimas horas, e a Bíblia já nos diz que muitos mercenários iam se levantar, mas cuide da tua alma, porque o nosso rei já vem aí. Escutando aí, ô mercenário. Mas vamos lá então, dando continuidade. E muitas dessas coisas têm acontecido sobre a face da terra. Você vê cada coisa, eu digo uma coisa para você, não vou generalizar, não são todos. Existem aqueles que têm amor à alma, existem aqueles que são sacerdote e pastor mesmo, que são cabra macho de Deus, que quando Deus fala assim, vai, ele vai, que quando Deus fala, fica, ele fica, que quando o Senhor fala, cuida do meu povo, e você vai herdar o céu, ele vai e cuida, e Deus o abençoa muito. Por isso que muitos estão se levantando nesta hora final. Muitos estão aí, até as crianças vão começar a governar. A palavra do Senhor nos diz que nos últimos tempos até as criancinhas vão governar, os jovens vão administrar e o Senhor vai confirmar a sua palavra. Aleluia, mas por que o irmão está pregando assim desse jeito? Estou pregando porque o Senhor tem colocado ao nosso coração esta visitação que eu recebi esses dias, e desse senhor de idade que falou que teve um sonho, e neste sonho ele foi para os céus, e ele chegando lá na eternidade, a dimensão espiritual, ele chegou e falou para o Senhor, Senhor, eu estou aqui, eu cheguei, e mais à frente ele olhou, e o Gelson também está ali, o Gelson chegou também. Por que ele chegou? Porque ele perseverou, continuou pregando, anunciando, falando a verdade da palavra de Deus e fazer a diferença.
Eu recebi isso essa semana. Ele veio aqui, muito me alegrou, e com os olhos cheios de lágrimas, ele falou assim para mim: continue, meu filho, continue, porque essa é a jornada. Vidas estão sendo levantadas, estão sendo restauradas, e tem que ser mesmo, para a honra e glória do Deus que fez o céu e a terra. Exalte a Ele, e você vai ver a tua casa um pedacinho do céu. Aleluia, glórias a Deus. A nossa luta é espiritual. A nossa batalha é espiritual. Que Deus nesta hora final comece a levantar guerreiros e comece a levantar pessoas para pelejar e pregarem e fazer a diferença. Anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E está assim. Aquilo que não é para você fazer, não faça. Não faça. Porque Ezequiel falou que a responsabilidade é pessoal. A responsabilidade é pessoal. Cada um dará conta de si a Deus daquilo que o Senhor entregou na mão para fazer. Eles já partiram. Ezequiel já partiu. Jeremias já partiu. Davi já partiu. Cedraque, Mesaque e Abednego já partiu. Todos os profetas que profetizaram, anunciaram o ano do Senhor, já partiram. Nós seremos o próximo. Vamos fazer a obra de Deus. Aquele relato do senhor de idade, irmão, que eu botei logo no início, que ele dizia concernente das almas, aquilo ali também muito me emocionou, porque nós não somos gladiadores para lutar uns contra os outros. A Bíblia diz que a nossa missão e função é ganhar almas e lutar contra Satanás, é lutar contra o inimigo. Já reparou um negócio? Lembrei aqui agora do detalhe. Se da sua congregação a pessoa já não dá conta, irmão, como é que vai criticar a igreja dos outros? A pessoa é um sacerdote, ele tem a sua congregação, se ali ele já não dá conta, para isso que Deus está levantando outras igrejas. Porque se o dali já não dá conta das almas, Deus vai levantar outras. Deus vai levantar muito mais outras. E vai botar jovens para administrar. Vai levantar jovens pastores. Vai levantar crianças pastores. E vão começar a apacentar o povo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Ou você volta a ser sacerdote e deixa de ser rei, ou então Deus vai levantar um monte de sacerdote e até a jumenta vai voltar a pregar este presente século. Porque o mar já está pregando, o mar já está mostrando a grandeza de Deus. A tempestade já está mostrando a grandeza de Deus. Esses tornados em furacão já está mostrando a grandeza de Deus. O terremoto na terra já está mostrando a grandeza de Deus. E você mostre também a grandeza de Deus pregando o Evangelho. O homem pensa que vai para o céu assim, de qualquer maneira. Cachaceiro, feiticeiro, idólatra, com tudo quanto é tipo de miséria na vida. Você não vai não, meu filho. Você não vai de jeito nenhum, porque só vai para o céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não, mas eu agrego ali e diz que Deus só quer o coração. Isso é mentira do diabo. Deus quer o corpo, alma e espírito para morar no céu. Se te ensinar errado, esse não é o Evangelho, porque o Evangelho que liberta é o Evangelho que Jesus Cristo pregou e João Batista confirmou. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? As almas estão carentes, estão necessitadas de pregadores que preguem com verdade a palavra do Senhor, que anunciem a palavra de Deus. Entenda, levanta-se você enquanto é tempo. Levanta-se você para ministrar mesmo, para pregar, mas eu não tenho cargo. Não se preocupe com cargo, porque quem deseja episcopato, boa obra deseja, no tempo certo o Senhor te dará. Mas levanta-se a si mesmo. Agora eu digo para você, para te animar, você que ainda é membro e que está começando agora, eu digo isso para você. Qual era o cargo da jumenta? Quando ela pregou para Balaão, qual era o cargo das corvinhas quando trouxe o alimento para Elias? Qual era o cargo lá da viúva quando alimentou o profeta? Qual era o cargo? E qual era o cargo das pedrinhas que o Senhor falou? Se eles não clamarem, as pedras clamarão. Porque temos que fazer a nossa parte. E após fazermos a nossa parte, mesmo sendo membro, mas o Senhor vos usará para arrancar as almas da mão de Satanás. Eu te incentivo nesta tarde.
Se o teu sacerdote aí, o teu líder não te incentiva, eu te incentivo nessa tarde. Abra um ponto de pregação na tua casa mesmo, na tua casa. Bota o som bem alto, bota a pregação, bota louvor. E você vai ver Satanás se mudando daí. Você vai ver Satanás arrumando as malas e ir embora. Deus tem te chamado para fazer a diferença. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias ao Senhor. Quando Deus nos arrancou lá do meio dos bailes da vida, lá do meio dos bailes funk da vida, se Deus não me tira de lá, eu já tinha descido a sepultura. Tinha um cabelão grandão, brinco na orelha, andava de shortão, não tenho nada contra quem anda, é problema seu. Mas o Senhor fez a gente tirar isso tudo. O Senhor nos colocou em sua casa para anunciar. Eu vivia ouvindo músicas mundanas, mas hoje eu só escuto música evangélica. Eu vivia falando alguns palavrão e hoje só falo a palavra de Deus. Eu vivia andando conforme o mundo, mas hoje eu ando conforme o que Deus quer que eu faça. Aleluia, glórias a Deus. Eternidade, a dimensão espiritual. Para ir para lá, logo logo nós vamos estar. Eu já até estou vendo alguns cabelinhos de branco. Meu Deus do céu, ainda bem que eu estou fazendo a minha parte. Faça a tua. Faça a tua. E o Senhor te abençoará grandemente. Ainda que alguns sejam covardes, façam covardia contigo, mas o Senhor te livrará de toda covardia. E aquele que está cavando o buraco cairá nela, porque o Senhor vai vos livrar. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim. E Jesus Cristo falou acerca disso. E uma pessoa no meio da multidão confirmou e diziam os outros: estas palavras não são de endemoniado, porque porventura um demônio pode abrir olhos aos cegos. Jesus Cristo veio abrir olhos aos cegos que estavam cegos por este Deus desse século. Jesus Cristo veio para curar os surdos, para que não tenha comichão nos ouvidos. Jesus Cristo veio para curar os mudos, para que venha falar mesmo, profetizar, dizer que Deus é Deus e o resto é Baal. Jesus Cristo veio para ressuscitar os mortos, tanto espiritualmente como fisicamente. Ele veio para levantar os paralíticos, para dizer: levante e anda, que a jornada é muito longe. Aleluia, glórias a Deus. Agora nesta dimensão espiritual, essa eternidade onde há a dimensão espiritual, para se ir para lá, tem que perseverar. Porque se não perseverar até o fim, não vai ser salvo. Porque Jesus Cristo falou: aquele que perseverar até o fim será salvo. Imagine se você chegando no céu agora, e você chegando lá em cima e encontrando a todos aqueles que uma vez estiveram aqui sobre a face da terra. Você encontra com Moody, o maior ganhador de alma que já viveu sobre a face da terra. Você encontra com aquele que é Martim Lutero, aquele que pregou várias vezes e botou 95 teses na porta da igreja romana e disse que o justo viverá da fé, que foi a palavra que o Senhor assim o despertou. E você se encontra com quem? Com Jesus Cristo pessoalmente. Entenda muito bem: se tu tem obra de Deus na vida, faça ela. O Senhor confirmará todo o teu andar, aonde você for, para confraternizar lá no céu, estando eternamente do lado de Deus. Você já imaginou? Você já lá no céu, você chegou lá em cima, encontrando com tudo e com todos, encontrando com os parentes salvos na direita e com os outros parentes condenados na direita. E os que estão na direita não podem vir para a esquerda, e os que estão na esquerda não podem ir para a direita. E nem vão querer ir, que eles não são doidos, porque na direita estão os salvos, mas na esquerda estão os condenados. E imagine aquela grande multidão perante o trono de Deus, e à frente da multidão Satanás e os demônios, para ser os primeiros a ser cobrados. Não vai estar nem na última fila, vai ser os primeiros para ser cobrado por Deus. Por isso vigie, porque a tua alma necessita de salvação. O que eu estou fazendo aqui para você não é um mero show, e nem estou passando algo de um emocionalismo, mas eu estou dizendo para você algo que em breve vai acontecer.
Imagine se aquele meteoro que assim dizem os cientistas cair hoje sobre a face da Terra. Tu estaria preparado para ir para os céus? Tu estaria pronto para se encontrar com o Criador? Se Deus lá do céu não vier impedir que, assim conforme os cientistas dizem, que este meteoro está para cair na Terra e vai destruir a terça parte da Terra, ou a Terra toda. E você estaria preparado? Ou você estaria na esquerda ou na direita? Entenda, salvação é coisa séria. É a tua alma que necessita de salvação. Você tem que se examinar as escrituras. E nem tudo que nós falamos você também não pode se relevar. Você tem que ouvir, entender e observar na palavra de Deus, para que se haja o cumprimento. E se essa pessoa diz para você, não se preocupe não, nem tudo é o que está escrito, sai fora daí. Procura um lugar onde está ensinando verdadeiramente a palavra da verdade. Porque é a palavra que liberta, a palavra que restaura, que mostra o caminho e o endereço do céu para morar do lado de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Escute a mensagem de bons pregadores. Sempre que você quiser se alimentar espiritualmente, você não vai estar comendo qualquer coisa. Escute a mensagem de bons pregadores. Procure examinar as pregações que você está ouvindo. Procure examinar o que é bom para você. O que é ruim você joga fora. O que é bom você acrescenta na tua espiritualidade, no teu currículo com Deus. Procure ouvir. Procure buscar conhecimento, se interessar pela causa de Deus, se interessar em se esforçar em ser um pregador também, em fazer a diferença, e você vai ver que Deus lá dos céus vai ver você se esforçando e Ele vai te dar o que Ele deu para nós. Ele vai te ungir do jeito que Ele nos ungiu. Ele vai te revelar do jeito que Ele nos revelou a sua palavra. E você vai fazer a diferença também. Ele vai te levar a lugares que você nem imagina, conforme nós já passamos. E ainda outros que nós vamos passar. Agora, o que está acontecendo é um freio que está acontecendo, que aqueles que não vão, que viraram reis, e não deixam aqueles que querem ir. E dizem até assim, não, você tem que cumprir. Cumprir o quê? A sua missão, a sua função? É você que tem que cumprir a sua função. A minha eu já estou cumprindo. Então entenda muito bem, que por causa deste freio que está acontecendo, a evangelização está indo devagar. Porque a hora em que vê o liberalismo de deixar os pregadores ir, aí Deus vai começar a fazer a sua obra do jeito que Ele quer. Do jeito que Ele assim sempre quis. E rapidinho Jesus Cristo vai voltar. Porque quando o evangelho bater nos 4 cantos do mundo, aí então virá o fim. Aleluia, glórias a Deus. Muitas coisas têm acontecido sobre a face da terra. Mas não se escandalize não, porque muitas outras vão acontecer. Você vai ver coisas que você vai olhar como pode. E Deus lá do céu vai dizer, é assim mesmo. Porque já estava escrito que ia acontecer. Já estava escrito. E muitas coisas têm acontecido sobre a face da terra. Então desperte enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo já está vindo aí. E só vai para o céu, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aquele que tem observado as Escrituras, aquele que tem examinado a palavra de Deus e tem perseverado na sã doutrina. Doutrina não é usos e costumes, doutrina é ensinamento da palavra de Deus. Entenda isso. A doutrina dos apóstolos, quer dizer, o ensinamento da palavra de Deus. E Jesus Cristo falou dizendo, bem assim, a Escritura não pode ser anulada. Por isso, para se morar na eternidade e viver na dimensão espiritual, é necessário você se entregar para Deus, deixar Ele fazer a obra e entender que as coisas se discernem espiritualmente. E você compreendendo isso, o Senhor vai completar a obra, aquela aos quais Ele assim falou que vai fazer. Por isso, persevere até o fim. Procure uma igreja mais próxima da tua casa, que está verdadeiramente pregando o evangelho da verdade, e aonde o Espírito do Senhor tem liberdade para operar.
vá para esse lugar, congregue ali, aceite a Jesus Cristo e fique ali até o retorno dele voltar, ou então até você partir, para partir salvo, para ir para os céus. Procure obedecer o seu sacerdócio. Se ele estiver de acordo com a palavra de Deus, procure obedecer a ele. Porque, entenda, se ele está ensinando certo, obedeça. Agora, se ele não está, tome cuidado. Porque tanto quem ensina errado e quem ouve o ensinamento errado, os dois queimarão no fogo do inferno. Mas se ele ensina certo e você ouve o ensinamento certo, os dois vão morar no céu de glória. Agregue aí, congregue aí e adore a Deus neste lugar. E você vai ver que as bênçãos do Senhor vai vos alcançar. E Deus vai completar aquilo que Ele prometeu na tua e na minha vida, que é a obra de Deus. Observe a cada dia, porque aquele que começou a boa obra, ele vai até o fim, até aperfeiçoar. Isso foi o que Deus colocou em nosso coração, e que Ele possa falar mais forte contigo e comigo, para que Ele possa a cada dia nos esclarecer a sua santa obra em nossa vida. Você não saiu do mundo em vão. Deus tem uma grande obra na tua vida. Eu não saí do mundo em vão. Deus tem uma grande obra na minha vida e vai continuar concluindo. E você que ainda não aceitou, aceite enquanto é tempo, porque senão você vai ficar para trás. Jesus Cristo já está voltando. Prepare-se, porque a eternidade, a dimensão espiritual, só vai para lá lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aceite a Jesus Cristo e você vai ver que verdadeiramente o que